Chega de sofrer. Aceite o convite. Essa frase, irmãos, ela tocou muito em mim, vendo o que está acontecendo na Venezuela. E vendo o que está acontecendo no Brasil sem terremoto. Tem muita gente sofrendo, tem muita família sofrendo, tem muitas pessoas sofrendo. E quando você fala isso, chega de sofrer, isso liga um alerta em muitas famílias e muitas pessoas. Porque ninguém quer sofrer. Agora, tem uma vírgula ali, né? Aceite o convite. Nós temos que levar as pessoas a aceitar o convite de estar na igreja, estar na célula. Mas às vezes, para as pessoas pararem de sofrer, justamente você precisa convidá-las. Você precisa enviar um convite. Nós temos casos de muitas pessoas da igreja, né, que estão aqui porque receberam um convite, aceitaram o convite. E aceitar o convite é, na maioria das vezes, se não em todas elas, o convite correto, o convite de Deus, é a salvação para a família, é a salvação para um dia estar com Deus. Mas Jesus, irmãos, Ele nos faz muitos convites. Mas eu tenho uma palavra bem conhecida, que você talvez saiba decora alguns, mas a gente precisa falar dela, entender ela um pouquinho para ver a força que essa palavra tem e vai salvar muita gente. A gente ajuda, temos que ajudar, como eu falei, quando você pode ajudar alguém, ajuda, mas faça o convite. Diga para essa pessoa, quando você encontra ela, chega de sofrer. Não deixa ela falar muito, porque isso não vai resolver nada. Chega de sofrer. Mas e como é que eu paro de sofrer? Aceita o convite que eu vou te fazer agora. A gente precisa convidar as pessoas. Não de maneira religiosa, de maneira fanática, de maneira louca, que espanta as pessoas. Não, com sabedoria, na simplicidade. Aceita o convite. Fale de você, fale do teu testemunho, e as pessoas, com certeza, elas vão caminhar contigo. Elas vão andar com você. Eu tive muito sucesso, irmãos. Poderia ter tido mais. Eu fiz pouco, poderia ter feito muito mais quando eu era líder ao lado do meu pastor lá em Concórdia. Mas muita gente caminhou ao meu lado. Centenas de pessoas foram salvas para Jesus por causa dos meus convites. Todo lugar que eu ia, eu era um esportista lá, jogava futebol. Então, onde eu ia no interior, para tudo, o interior inteiro, os lugares que eu ia, eu falava de Jesus o tempo todo, com sabedoria, nos momentos certos, na hora certa, na medida certa, que a pessoa não possa se tornar um chato. Mas eu fazia o convite e ganhei muita gente para Jesus. E Jesus continua fazendo o convite. Mateus 11, do 27 ao 30, diz assim, Jesus disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho deseja revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Olha, Jesus faz dois convites poderosos. Ele faz um convite e depois ele faz um outro convite muito íntimo. Que quem aceita, não conheci ninguém até hoje que aceitou ser íntimo de Jesus que não seja feliz. Que não tenha a sua vida mudada, que não tenha a sua vida transformada. Não conheço ninguém. Agora, estava olhando lá atrás para a doutora Karine, eu tive no consultório dela, dando uma olhada, ela cuida dos meus dentes, que quebra bastante, por sinal. E eu recordava, Karine, você lembra, essa semana com ela, como eles chegaram aqui na igreja. Como eles estão hoje, porque nós recebemos eles, batizamos eles, casamos eles, eles tiveram um filho que está lá do lado, que de vez em quando corrige o pastor, como domingo, pastor, não pode falar isso.
e, e apresentamos o filho. Já orei 2, 3 vezes por aquisições deles, carro. Agora logo estou indo lá no sítio deles, onde estão construindo a casa no sítio. Logo estarei orando pelo apartamento que agora eles vão comprar deles, vão sair do aluguel. Isso em 3 anos, mais ou menos, 3 anos. Estou testemunhando por eles. Mas eles aceitaram o convite de ser íntimo de Jesus. Estão melhorando a caminhada, a gente vai melhorando, ninguém é perfeito. Nunca seremos perfeitos aqui, né? Como eu preguei sexta. Você não pode ser um praticante do pecado, mas às vezes você pode tropeçar. Isso ninguém está livre. Ninguém é tão perfeito que não tropeça. Mas não pratique, não seja um praticante. Peça perdão e tudo mais. Então ali em Mateus 11, 27, Jesus começa dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então Deus, o Pai, entregou tudo nas mãos de Jesus. Tudo que eu e você precisamos está nas mãos de Jesus. Não há outras mãos que possam nos dar o que nós precisamos. Tudo está em Jesus. Então, quando você diz para alguém, chega de sofrer, você vai apresentar Jesus. Se essa pessoa aceitar cair nas mãos de Jesus, a vida dela não sofre uma mágica. Não é um estalar da varinha, aquela varinha da fada, isso. Não é isso. É um processo e a pessoa começa a melhorar. Tanto que João 14,6 assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Claro que é através dele, porque Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. Não há nada que você vai orar que não esteja nas mãos de Jesus. Isso significa o quê? Que tudo que tu precisa, Jesus tem o poder de lhe ajudar. Tudo. Nada escapa dele. Porque ele fez essa declaração: todas as coisas me foi entregue por meu Pai. Então, Jesus está afirmando que o Pai lhe concedeu autoridade plena para cumprir sua missão. Ele tem autoridade. Domingo nós falamos aqui da autoridade absoluta de Deus, de Jesus. Porque ele diz: ninguém conhece o Filho senão pelo Pai. E ninguém conhece o Pai senão através do Filho. E quem o Filho deseja revelar. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito de você chegar a Deus senão por Jesus. Ele tem plena autoridade. Mateus 28, 18, então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Chega de sofrer. Você chega calmamente para uma pessoa. Não pode chegar de forma abrupta, né? A pessoa já está sofrendo, ela pode até se assustar. Olha, meu querido, chega de sofrer. Chega. Aceite o convite. Mas que convite? Você aceita o convite para parar de sofrer? Dificilmente você vai achar uma pessoa que vai dizer: não, eu quero continuar sofrendo. Não, ninguém quer continuar sofrendo. Aí você, com a sabedoria simples que Deus te dá, que em Deus é simples, irmão, não é difícil de entender Deus. É a gente que complica às vezes. É a gente que quer, às vezes, falar diferente. Não precisa, seja você. Se você fala balde ou barde, não tem problema. Mas que você chegue e faça o convite para a pessoa. Diga para ela: chega de sofrer, você está fazendo uma declaração, ninguém vai ficar bravo com você. Quando você dizer essa frase, aí você desmonta todas as utopias, todas as barreiras que estavam ali barrando essa pessoa de descobrir a verdade, de descobrir que há um Salvador. Faça o convite. Diga para ela aceitar o convite, irmãos. Nós somos uma igreja que não ficamos só aqui no domingo, a gente tem células, tem eventos, vocês são sábios, Deus colocou vocês em empresas interessantes, em trabalhos, alguns são donos de empresa. Sabiamente, saiam ali fora a partir de hoje, e vocês vão encontrar muita gente sofrendo. Mas faça essa declaração: chega de sofrer, meu querido. Eu vou te fazer um convite agora, e aceite ele.
Aplauda o Senhor Jesus. Mateus 11, 28, né? Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Todos que estão cansados. Jesus não disse o branco e o preto, o pobre ou o rico, o culto ou o inculto, o sábio ou o ignorante. Não. Jesus disse: todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Vinde a mim. É um convite geral que Jesus está fazendo, para todos. É como se ele estivesse no alto de uma montanha dizendo: vinde, vinde todos, vinde. Quer dizer, Jesus está convidando a todos: venham descansar em mim. É fácil a gente encontrar pessoas cansadas, tanto dentro da igreja e principalmente fora. Mas não há outro lugar que você possa realmente ter descanso, encontrar descanso, senão em Jesus. Esse convite, né? A humanidade sofre e o Salvador já morreu na cruz, já ressuscitou de dentro do túmulo no terceiro dia e deixou esse convite. Eu andava muito cansado, irmãos. Eu andava muito cansado de procurar a verdade. Estudei todas as religiões, seitas e heresias que há no mundo. Eu estudei todas elas, porque eu consegui um livro raro que trata de todas elas. Eu estudei todas para encontrar a verdade. E da forma que eu queria encontrar, eu não encontrei. Mas quando essa palavra, há 20 anos, bateu em mim: vinde a mim todos. Eu disse: mas então eu também posso. Eu fui prostituto, eu traí a minha primeira mulher, eu tô traindo a minha segunda mulher. Eu não sou um pai presente. Mas Jesus falou todos, então eu posso. Sim, tu podes. Aceita o convite. Me convidaram, eu fui para a célula. E lá era convite em cima de convite, mais uma célula e mais um culto. Mas de repente me convidaram para o batismo nas águas e eu aceitei. Aí eu comecei a descansar a minha vida. E hoje, quando eu estou cansado, tanto mentalmente, espiritualmente ou fisicamente, ainda hoje, eu paro o que eu estou fazendo e digo: Senhor, o Senhor fez um convite há mais de 2000 anos, vinde a mim todos que estáis cansados. Eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado. Eu preciso descansar. Eu sinto Jesus me abraçando. Normalmente eu deito em algum lugar e eu apago, porque desce esse descanso. Jesus traz esse descanso. Salmo 91, 1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. É o que Jesus convidou, né? O salmista, algumas centenas de anos antes, já disse: quem vive na habitação do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre de proteção. Quando você é protegido por Deus, você descansa. Você não é um sofredor. Você não nasceu para sofrer, e me entenda, por favor, quando eu falo isso, não é que você não vai suar para trabalhar, não é que você não vai enfrentar batalhas. Eu estou falando daquele sofrimento constante. Tem pessoas que sofrem de forma constante, não tem paz. Tem famílias que não têm paz nunca. Nós estamos com Jesus, sabemos que enfrentamos lutas, batalhas, mas aqui diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo. Quem vive na habitação do Altíssimo? Está aqui. Então, e a sombra do Todo-Poderoso, aleluia, você vai desfrutar, a palavra diz, sempre da sua proteção. Por isso Jesus disse: vinde a mim. Para de sofrer, essa carga está muito pesada para você, aceita o meu convite, venham todos, venham todos, tem descanso para todo mundo. Então, nós temos que levar essa mensagem, irmãos. O mundo está muito sofrido, o Brasil está sofrido nesses tempos,
muito sofrido. Mas nós temos o descanso, nós temos a palavra, que é Jesus. Em Jesus você descansa em paz e protegido. Por isso Jesus disse: vinde a mim. Por quê, pastor? Em Jesus você encontra perdão, você encontra cura, você encontra restauração, você encontra resposta, reconciliação com Deus e alívio da culpa. Tem muitas pessoas que estão muito cansadas por causa da culpa. Culpa de diversas coisas, como eu tinha. O meu maior cansaço não era por o meu trabalho físico, que nos últimos tempos, depois que eu estudei, eu trabalhei em lugares que não tinha esforço físico, mas era mental. Mas eu andava muito cansado por causa da culpa. A culpa é o que gera o pior dos cansaços. A pessoa ela não tem paz nunca. Ela não consegue fazer nada, ela não consegue desenvolver nada. Mas quando Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Talvez a tua carga é a culpa. Talvez a tua carga é a falta de perdão, é uma reconciliação com Deus, né? Talvez a pessoa tropeçou, precisa se reconciliar com Deus. Ela vai encontrar em Jesus cura, né? Talvez tem pessoas que estão cansadas de carregar uma enfermidade no corpo, uma doença no corpo. Jesus disse: vem, eu quero te curar. Você está cansado? Se daí vem, eu vou te dar descanso. Gente, tem muitas pessoas que não param, saem de dentro do regional, da UPA, porque não conhecem Jesus, porque não receberam o convite ainda, não receberam essa afirmação, né? Chega de sofrer. Uma ordem no mundo espiritual: chega de sofrer. Chega de correr pro hospital. Chega de correr atrás de médico, uma vez que eles estão aí para nos abençoar. Sim, mas tu não tem que estar toda hora lá. A pessoa não pode gastar todo o seu dinheiro nisso. Não pode perder sua saúde assim. Não, chega. Vinde a mim, Jesus disse. Chega de sofrer. Aceita o convite. Aplaude a ele, bem forte, bem bonito. Irmãos, é uma palavra tão simples, mas tão poderosa, tão fácil de você replicar ela ali fora. E salva tanta gente, Julie, que é impressionante se você usar a tua boca para abençoar. Chega de sofrer. Chega. Aceita o meu convite, que não é meu. Eu vou te passar o convite aqui. Está na Bíblia. Vai salvar muita gente. E no versículo 29, então Jesus faz outro convite. Mas esse é íntimo. Esse é para eu e ele. Esse é para você e ele. Antes ele fez um convite geral para todos. Então todos vieram. Aí ele sabe o que cada um está passando. Aí ele olha para você, Nick, e diz: Nick, tomai o vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, que sou amável e humilde de coração, e assim acharás descanso para a tua alma. Isso é um convite íntimo, Fábio. Esse é um convite para você e Jesus juntinhos. A partir desse momento, a partir dessa intimidade, meu irmão, cai por terra o jugo da religião, tudo quanto é carga pesada, cai tudo. É você e Jesus na intimidade. Isso é lindo demais, isso é algo assim que a gente não merecia. De fato, nós não merecíamos isso. Mas Jesus conquistou na cruz por nós. Nos deu essa liberdade. Porque quem convida não é o pastor Gil. É ele. Tomai vosso lugar em minha canga. Então Jesus faz um convite ainda mais pessoal e íntimo, né? Tomai o vosso lugar. Tu tem lugar lá. Ah, pastor, mas eu procurei tanta coisa errada. Eu fiz tanta coisa errada. Mas é bem você mesmo.
É bem você que Ele quer curar, Ele quer sarar, Ele quer perdoar, Ele quer amar, Ele quer prosperar. É bem você mesmo. É bem você. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não morreu por cor, por condição social, por intelecto. Jesus morreu por todos aqueles que desejarem amá-lo, adorá-lo, andar ao seu lado. Só os ensinamentos de Jesus têm poder para transformar a sua vida, irmãos. Quando ele diz, aprendei de mim. Se tu aprender com Jesus, irmãos, é só os ensinamentos dele têm esse poder para transformar a vida do ser humano. Tem muita coisa que você não sabe, mas intimamente com Jesus você vai aprender. Você tem que ser íntimo dele. Às vezes as pessoas estão perdendo muito tempo, às vezes no Instagram, perdendo muito tempo lendo coisas que não somam nada, perdendo tempo da sua vida atrás de coisas que são passageiras, são desse mundo, mas muito pouco tempo de intimidade com Jesus. Quando você vai orar, você diz, Senhor, o Senhor me fez um convite. O Senhor lembra? Claro que lembra, não esquece de nada, está registrado na palavra. Está lá em Mateus 11:29, o Senhor disse, ô Gonça, toma o teu lugar em minha canga. Então você chega e diz, Senhor, o Senhor me convidou, eu estou aqui. Eu estou meio perdido, eu preciso aprender. Eu não sei muita coisa, eu não estou conseguindo criar nada, eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso ser diferente, eu preciso deixar um legado aqui nessa humanidade. Senhor, não que eu quero aparecer, mas eu preciso aprender do Senhor. Nem que seja do início. Me ensine tudo que eu não sei. Isso é uma oração, isso é intimidade com Jesus. Então as pessoas sofrem e perdem tempo reclamando, murmurando, quando você pode chegar e citar a palavra, dizer, Senhor, o Senhor me convidou intimamente para mim tomar o meu lugar em minha canga. Mas eu andando do lado do Senhor, eu não posso viver uma vida como eu estou vivendo, porque vai escandalizar o teu nome. Como que eu vou andar ao lado do maior vencedor do universo e ter uma vida destruída? Ou ter família destruída, ou ter emprego destruído, empresa destruída, saúde destruída, não combina. Então, Pai, eu estou assim, mas agora com o Senhor isso tem que ser restaurado, que o Senhor vai me ensinar a fazer isso. Você está entendendo? Quando você vai orar, assim você faz. Você abre teu coração. Você tem que ensinar as pessoas a fazer isso. Abrir o coração. Por isso que eu disse, é uma palavra simples, mas poderosa. Poderosa para salvar, para restaurar, para curar. Aí Jesus disse, porque sou amável e humilde de coração. Então, conhecer o coração de Jesus transforma o coração de quem anda com Ele. Ele está falando do coração dele, que é um coração amável e humilde. E quando você conhece o coração de Jesus, o teu coração é transformado. Pastor, eu era tão violento, eu era um homem violento, eu era uma mulher violenta, mas Jesus está dizendo, vem aqui, tem uma canga aqui, né? A canga é aquele aparato, né? Onde vai na cabeça de dois bois, né? Um aqui e um aqui. Então, por isso que Jesus usou essa analogia, né? Para você entender que é caminhar junto mesmo. Caminhar lado a lado, você e Jesus, para conhecer o coração dele. Quem conhece o coração de Jesus tem sua vida transformada. Irmãos, eu veio do meu pai, o meu pai era brigador de festa. Eu lembro eu pequenininho assim, ó, 6, 7 anos, lá em Linha Rio Azul, interior de Lindóia, lá no fim do mundo. Uma briga às 3 horas da tarde, 4 horas depois do almoço, as mesas cheias de cerveja, eu lembro até hoje. Eu tenho uma foto que eu estou de chapeuzinho branco, sentado em cima da mesa, o meu pai lá também. E depois daquela foto estourou uma briga tão grande. E era garrafa e soco para tudo quanto era lado. E o meu pai voava por cima das mesas, né? Eu corro comendo, e eu lá no canto. Eu vi tudo isso. Sabe o que eu me tornei? Um homem violento.
Uma vez em Concórdia, o principal bar que tinha lá, chamado Degraus, dava muita gente. Era 2, 3 vezes por semana lotado. Aí eu briguei nesse bar, eu peguei o revólver do dono do bar, na época, coloquei no ouvido dele, e Deus não permitiu que disparasse essa arma. E eu fui expulso pelo juiz da cidade, eu fiquei 1 ano sem poder entrar nesse bar, a pedido do tal do gaúcho, que era o dono do bar. 1 ano eu fiquei fora, eu fazia festa na frente do bar durante 1 ano, e brigava, e dava-lhe pau na negada na frente do bar, fazia gangue, facção, que é fruto da carne, que nós lemos aqui. Fui um homem violento. Eu coloquei revólver na cabeça de policial federal na BR-153, em Concórdia. Eu e um amigo meu, que era jogador da seleção brasileira de futebol de salão, mas era meu amigo, era meu chefe na Sadia. Eu passei por tudo isso, irmãos. Eu sei do que eu falo, eu sei do que eu estou pregando. Mas, um dia me fizeram um convite, chega de sofrer. Aceite o convite. E não é que eu aceitei, hoje sou até teu pastor. Você viu que benção? Você viu o que é conhecer o coração de Jesus? Tremendo, irmãos. Eu nunca tinha dado esse testemunho aqui. Deus permite, né? A minha vida é muito longa lá atrás, por tudo que eu passei. Eu sou um milagre de Deus, irmãos. Eu sou um milagre de Deus. Podem ter certeza disso. Eu sou uma transformação de Deus. Meu Deus, por isso que hoje Deus levantou 5 horas. Vai orar, meu filho. Como é que você vai orar? Vamos orar. Frio, chovendo, vamos orar. Eu não era para estar aqui, nem merecia. Mas estou e honro a Deus com toda a minha força, todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu espírito, porque conheci o coração de Jesus. E aí Jesus termina dizendo: e assim achareis descanso para as vossas almas. Então a paz da alma é o maior descanso que alguém pode alcançar. Irmãos, às vezes eu estou tão cansado fisicamente, mas a paz da minha alma, muitos também chamam de paz de espírito. Não há paz superior a essa, irmãos. Tu pode estar cansado, enfrentando luta, batalha, enfermidade às vezes, perca na família às vezes, mas se você tem esse descanso que Jesus prometeu, e assim achareis descanso para vossas almas, o descanso da alma, irmãos, é uma paz de espírito incomparável. Incomparável. Eu tenho uma vida um pouco acelerada. Ontem à tarde cheguei no meu limite às 6 da tarde. Todas as empresas que são representantes de uma indústria de São Paulo, todas. Pastor, o Johnny ouviu alguns áudios. O pessoal não está vendendo nada, o país está um tanto estrangulado. E esse povo viaja e sai e sai. O Johnny conversou comigo ontem à tarde, eram perto de mais 5, né, filho? E aí eu mandei para ele a foto do que eu estava fazendo. Eu estava escrevendo muito, pedidos e pedidos, nas 2 únicas indústrias que eu represento, eu ultrapassei as metas. Nessa indústria, que é a maior da América, no nosso ramo, lá de São Paulo, eu fui o único no Brasil, o único a bater meta. E o único que não viaja. O único que não fica mandando coisa para cliente, nada. É a graça de Deus. Mas eu estava cansado, porque se você quer conquistar as coisas da tua vida, você tem que trabalhar. Você tem que se mexer. Mas eu terminei o mês batendo as minhas metas, para aquilo que eu preciso viver. Os empresários da igreja aqui, muitos faturam bem mais do que eu. Eu sou pastor, disfarçado de empresário às vezes. Mas tem a graça de Deus sobre a minha vida. Tem unção, tem um berço, e se está sobre a minha vida, está sobre a sua também. O que ninguém está conseguindo lá fora, eu consegui. Pela graça de Deus, porque Jesus disse: tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. E não é que Jesus me ensinou a vencer? Um derrotado passou a vencer, gente. Eu não me ligo nos números, eu me ligo que eu venci. E se eu venci é porque Ele está comigo. Isso que é importante, irmãos. E aí, eu estou lá cansado e tudo mais. A pastora chegou e disse: amor do céu, não aguento. Parei com tudo. Acelerei um monte de coisa para segunda-feira, que a minha agenda já é grande. Aí fui assistir jogo da Copa.
Mas me pergunta como é que estava a minha alma, a minha paz de espírito. Tá uma benção, irmãos. O cansaço físico, isso, umas horinhas de sono passa, né? Agora, falta de paz na alma, falta de paz no espírito, irmãos. Não há dinheiro, não há conquista, não há vitória que consiga fazer você ficar bem. O que faz você ficar bem, irmãos, é ter paz na alma. Não há sucesso terreno que pode trazer paz para a alma. Paz na alma, por isso que a gente encontra às vezes pessoas tão pobres, economicamente falando, mas tu se constrange de ver aquela felicidade. Às vezes a gente vai levar algumas coisas por aí nos bairros, você encontra gente tão feliz que você se constrange, diz, mas como? É que a pessoa, ela não é feliz pela circunstância que ela vive, ela não é feliz pelo meio que ela está inserida, mas ela é feliz daquilo que vem de cima, que é o poder de Deus, é a presença de Jesus, é essa intimidade com Ele. Aplauda ao Senhor. E para concluir, Jesus disse: pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Por que que Jesus disse isso? Porque há jugos religiosos que as pessoas sofrem muito, há peso religioso, a religião ela pesa muito na pessoa. A religião ela cobra muito da pessoa. Ela faz ela adorar coisas, adorar placas, adorar nomes. É um jugo a se martirizar, sabe? A sofrer. E Jesus disse: não, comigo não tem disso. O meu jugo é bom e a minha carga é leve. Então ele está dizendo que tem um certo jugo, que é a tua responsabilidade. Por isso ele disse: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua canga, o seu jugo, a sua cruz, dia após dia, me acompanhe. Todo dia você tem isso, mas isso é tranquilo. Segundo ele, e eu creio, vivo isso, sei que você vive também, é bom. Tem uma carga? Tem, mas ela é leve. A carga de Jesus é leve, irmãos. Às vezes as pessoas estão seguindo religiões, mas numa carga muito pesada, não tem paz de espírito, não tem paz na alma, e não sabe o porquê. Às vezes é a carga da própria religião. Jesus não quer isso. Então nada se torna pesado demais caminhando com Jesus, irmãos. Porque Jesus não prometeu que você não terá carga nenhuma. Ele disse: a minha carga é leve. Porém, nada, jamais será pesado demais caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus, tudo vai ser suportável. Porque na canga com Ele, quando a tua força termina, começa a dele. Você está na intimidade com Jesus e você vai dizer: Senhor, pesou. Meu filho, calma. Você está comigo. Pode dar o passo que tu vai ver que tu vai puxar. E você dá o passo e a vida volta a andar. Porque a intimidade com Jesus faz você se mover novamente. Meu Deus do céu, aleluia. Tem que aplaudir ele. Bem forte, bem bonito. Filipenses 4,13, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode tudo em Jesus aí? Em 1 Pedro 5,7, Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a tua ansiedade, toda a tua carga, todo o teu cansaço, lance sobre ele, porque ele cuida de nós, ele cuida de mim e ele cuida de você. Então, irmãos, chega de sofrer. Aceite o convite. E seja feliz e tenha paz em todas as áreas da tua vida, em nome dele, em nome de Jesus. Amém? Aplaude a ele. Bem forte, bem bonito.